Muito obrigado, Simone. E eu queria chamar a doutora Adriana Leicoda, fonoaudióloga da Unifesp, para falar aqui para a gente. Obrigado. Oi, boa tarde a todos e todas. Alguns rostos conhecidos, né? Algumas pessoas que a gente já encontrou lá no ambulatório ou no meio do caminho, e muitas pessoas que eu estou conhecendo agora pela primeira vez. Obrigada, Jorge, obrigada ao Procura. Eu me sinto fazendo parte dessa família, de verdade, porque é uma causa de muitos anos, né? Assim, e é curso de cuidadores, esse aí. E esse trabalho de formiguinha, a gente vê que a maior carência que a gente tem é realmente a falta da informação. É o que vocês têm visto hoje ao longo do dia inteiro. Coisas simples, medidas que podem ser sanadas de uma forma... Muito obrigada. Muito obrigada. Coisas que podem ser sanadas com medidas muito simples em casa, às vezes viram um grande problema se elas não são tratadas em tempo, né? Muitas vezes eu ouço, hoje não tanto, mas no começo eu dizia assim, como é que a fono pode ajudar alguém que tem ela? Porque, afinal de contas, a fono vai trabalhar com quem tem gagueira, né? Com quem troca a letra na fala, com quem... E acabava ficando aquela visão genérica da fono que trabalha muito com criança. Aqui a gente vai falar de duas vertentes importantes, que são comunicação e alimentação. E falar e comer, a gente faz todo dia. Respirar também. Então, na verdade, essa coisa que é o que a gente precisa no nosso dia a dia o tempo todo, a gente vai ter que ter um plano A e um B e um C para a gente conseguir sanar aquilo que não está dando certo, porque aquilo vai se repetir diariamente várias vezes ao dia. Então, é sobre isso que a gente vai falando. E aí, como é que eu montei o nosso bate-papo? Com as perguntas que geralmente chegam para mim. Então, na verdade, eu vi ao longo de todo o tempo, eu também estou no ambulatório às quintas-feiras. Então, ao longo desses 18 anos trabalhando com ela, foi feita uma coletânea das perguntas mais frequentes, mais comuns. Claro que não se esgotam, vocês vão me provar isso, vocês vão trazer outras tantas perguntas e isso não vai ter fim. Essa é essa a ideia mesmo, né? Vocês viram que, na verdade, a gente ainda não sabe dois pontos importantes da ela. A gente não sabe quem é que deu esse peteleco inicial e por que ela começou, e a gente ainda não sabe como fazer parar esse processo. Mas a gente sabe outras tantas coisas. Então, na verdade, a gente vai falar dessas coisas mais que tem. O pessoal falou hoje de manhã, explicou todo o percurso, e aí a gente sabe que algumas pessoas começam com fraqueza em braços e pernas, outras pessoas começam com a fraqueza aqui na parte bulbar. Olha, minha voz começou a ficar rouca, não sei o que aconteceu, eu achei que fosse uma dor de garganta, achei que fosse uma gripe. Aí eu fui no otorrino falou que não era nada, pediu para eu tomar um chazinho anti-inflamatório, eu voltei para casa, só que essa voz foi piorando e, assim, essa é uma história frequente. Ou então, eu comecei engasgando, só que, assim, atire a primeira pedra aqui, quem nunca engasgou com nada? Todo mundo já engasgou na vida com alguma coisa. Então, assim, engasguei com a pipoca. Mas isso não é nada, porque é normal engasgar. Só que isso foi avançando e eu fui engasgando com a pipoca, e com a água, e com o suco, e com a comida, e com... Então, alguma coisa está acontecendo, né? Então, deixa eu entender o que é. Então, eu posso ter um começo por aqui, ou eu posso ter um começo por aqui. Vai fazer diferença? Para algumas coisas, por exemplo, como a comunicação, vai fazer muita diferença. Por exemplo, para esse paciente que começou a perder a voz e a fala, e aqui foram os primeiros sinais que a gente viu de comprometimento, ele perdeu a fala, ele está com uma fala muito difícil das pessoas entenderem, e aí o que ele faz? Ele tem mãos funcionando, ele tem a mão que está em atividade, ele escreve, ele aponta, ele digita, ele tem uma comunicação de corpo muito presente que consegue substituir essa fala que se ausentou. Agora, a gente tem o outro lado das pessoas que começaram a perder o movimento dos braços. Então, aqui eu perdi a minha habilidade de escrever, ou de apontar, ou de digitar, mas eu tinha uma fala que ainda estava preservada. Na hora em que essa fala fica muito mais difícil de ser entendida, eu não tenho mais mão para poder escrever. E aí deixa ele sem se comunicar, porque para quê? Quem precisa disso? Né? E é o que a gente tem visto como rotina mesmo de muita gente. Para quê? Eu já sei tudo o que ele quer.
Só de olhar para ele, eu já sei o que ele quer. Ok, eu posso saber muitas coisas só de olhar, porque eu tenho essa convivência e eu vou, né, assim, afinando essa sintonia. Mas tem um universo de coisas que a gente precisa fazer essa pessoa pôr para fora e que é muito mais do que a necessidade de dizer sim, não, frio, fome, sono, sede. Né? Assim, a gente vai precisar ampliar um pouquinho mais isso daqui. Se a gente vai pensar só na questão do músculo, bom, então a gente vai poder fazer um trabalho extenso aqui, desde pegar toda essa musculatura de lábio, língua, bochecha, garganta, músculo que mastiga, mímica facial, trabalhar a voz, a fala, a deglutição e a respiração. Tudo isso sempre em conjunto com a equipe. Eu não consigo trabalhar voz e fala se eu não tenho suporte de ar nesse pulmão. Então, eu vou precisar da físio me ajudando para conseguir fazer isso em conjunto. Eu não consigo fazer essa pessoa comer se ele não tem sustentação de cabeça, se aquele pescoço é tão caído e que me atrapalha tanto, porque aí eu consigo até colocar a comida na boca, mas a cabeça cai e derrama tudo aqui para frente. Aí eu faço o quê? Eu seguro a cabeça aqui, porque aí ele engole bem. Mas aí eu engoli com essa extensão de pescoço, puxa, é horrível, é muito difícil. Então, aí a gente vai entender por que algumas coisas dão certo e por que outras não dão tão certo assim. Então, aqui vocês vão ver, e às vezes eu ouço isso no ambulatório, de falar assim, nossa, você não sabe, o médico disse que eu tenho disfagia. Além da ela, eu tenho disfagia. Na verdade, não, né? Assim, porque vem uns nomes técnicos que parecem que são uns monstros, assim, e aí eu fico achando que eu tenho várias doenças associadas. Então, só para entender o que o termo diz, nem todo mundo é da área de saúde. A disfagia é qualquer dificuldade que eu tenho de engolir, de mastigar ou de engolir. Então, toda isso que a gente comentou do engasgo, da comida parada na boca, comida parada na garganta, tudo isso está nesse universo de disfagia aqui. A dispneia, que a Simone falou agora bastante sobre a questão respiratória, esse desconforto respiratório todo. A alteração de voz. E aqui a gente faz uma diferença entre a alteração que é de voz e a alteração que é de fala. Eu acho que aqui todo mundo já ficou rouco um dia na vida. Gritou muito e aí foi lá e ficou rouco. Tem uma época de adolescência que é engraçado, que o pessoal adora gritar porque acha um charme aquela voz rouca, né? Então, assim, grita, 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 aí fica com aquela rouquidão e fala assim, ai, olha que charmoso isso. Aquilo é uma alteração de voz, eu tenho uma alteração aqui na prega vocal, só, mas eu tenho a articulação dos sons acontecendo de uma forma precisa. Agora, quando eu tenho um quadro que a gente chama de disartria, aí eu tenho uma alteração da articulação do som, com voz ou sem voz. Então, por exemplo, eu posso ter gente que não tem voz, mas tem uma boa articulação. E essa pessoa vai falar assim, você consegue entender? Porque, apesar de não ter a voz, ele está articulando, você está fazendo leitura de lábios, você está prestando atenção, você entende. Agora, tem outros casos em que eu perco a habilidade de articular esse som, embora tenha uma voz presente. Então, a pessoa fala com muita dificuldade. E ela está falando aqui, a gente está fazendo uma alteração de lábio, língua e bochecha, embora a voz esteja preservada. Por que isso? Porque a gente vai ter exercício específico para a laringe e vai ter exercício específico para a parte fonoarticulatória, tá? Que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Na verdade, o que a gente tem visto é que, mais do que a força muscular, a doença tira muito mais do que força, do que capacidade de contração de músculo, ela tira a autonomia da pessoa. E quando a gente fala de autonomia, quando a gente fala da parte motora, a autonomia de levantar e a mesa, pegar um copo d'água e beber, é uma autonomia que antes eu tinha e hoje nem tanto. Quando a gente fala de autonomia de comunicação, puxa, aí a gente vê que, na verdade, a pessoa perde a chance de dizer o que ela quer, da forma como ela quer, e eu fico à mercê da interpretação de alguém. E aí entra o nosso papel, porque quem é que somos nós nessa história? Somos os interlocutores. Eu preciso de outra pessoa para poder falar com o outro. A não ser que eu queira falar sozinha, também está tudo certo, mas, em princípio, eu preciso de um outro fazendo parte disso. Então, resgatar essa autonomia da comunicação é importantíssimo, porque, senão, as escolhas acabam sendo todas feitas pelo outro. E a gente até usa um exemplo no ambulatório que diz assim, também atire a primeira pedra quem nunca passou por isso. E, geralmente, a gente põe a culpa nas mães, né? Porque mãe é mãe. Quando alguém diz assim para você, você quer banana ou laranja? Uma coisa boba. Aí você diz assim, banana. Ai, mas a laranja está tão docinha. Quando a
pessoa faz isso, aí você diz, por que pergunta? O que essa pessoa está dizendo? Com todo o carinho do mundo, ela está querendo que você prove a fruta mais doce. Isso a gente não tem dúvida, isso a gente não está questionando. Agora, para quem tem uma baita dificuldade de se comunicar, que conseguiu, com muito esforço, dizer o que queria, eu posso ter no interlocutor a pessoa que invalida a minha decisão. Que apesar da laranja estar muito mais doce, eu queria comer a banana agora, né? Assim, e que isso fosse validado. Então, dar essa escuta e conseguir fazer da forma, essa vazão com que a pessoa queira dizer, e a gente conseguir colocar isso numa forma prática, vai ser o nosso papel. E não é um papel fácil, né? Assim, esse é um papel dificílimo. Então, vamos lá. Ai, desculpa. Vamos para as perguntas e para as respostas. Vamos pensar em mastigação e deglutição. Eu perdi o comecinho, mas eu acho que a Simone falou da fisiologia, de como é que a gente respira, para a gente conseguir entender o que acontece quando eu não respiro direito. Da mesma forma, eu ouço muito isso aqui, mastigar me cansa. Nossa, é um cansaço que eu não consigo. Eu começo a colocar a comida na boca, e aí cansa tanto que eu deixo o prato, que eu como só metade, que aí eu acabo fazendo essa parte de não quero tanto. É claro, gente, pensa, por exemplo, sem ter ela. Quem já comeu coco não ralado? Nossa. Rapadura. Cenoura crua. A gente está falando de alimentos que cansam. Tanto é que você não consegue comer pedaços muito grandes, porque a gente também sente isso. E a nossa alimentação muito mais cozida, muito mais molinha, muito mais fácil, muito mais processada, faz com que a gente tenha, com qualquer esforço de uma comida mais dura, a gente também sinta esse cansaço. Imagina agora para quem tem essa fraqueza muscular. Então, acontece isso. E o que a gente vai ter que ficar de olho é que, na medida que as pessoas se cansam de comer, de mastigar, elas acabam comendo menos, elas encostam esse prato. E não é raro a gente ouvir no ambulatório, eu estou emagrecendo. Tanto é que faz parte do protocolo a pergunta: perdeu peso? Sim. Em quantos quilos e em quanto tempo? 10 quilos em 3 meses, 1 quilo em 1 ano, 20 quilos, às vezes, em 2, 3 meses. Então, a gente está falando de perdas de peso que vão ser muito importantes para a gente definir todo o resto. E por que a gente tem tanta atenção com a perda de peso? Na verdade, antes da aula, a gente até conversou, né? E aí, vai ter nutricionista dizendo? Não, então tá bom. Então, vamos trazer... A Adriana vai falar de nutrição também. Então, vamos tentar trazer o que a gente aprendeu com as meninas da nutrição. E uma das pesquisas, que foi, inclusive, uma tese de doutorado lá da escola, foi mostrar que as pessoas que perdem muito peso ao longo do caminho, elas tendem a acelerar a doença. Então, na verdade, acaba tendo um compromisso de não deixar essa perda de peso acontecer. E aí, como é que a gente consegue controlar isso? Pensando que isso é uma balança, eu tenho a entrada dessa energia pelo alimento e eu tenho o consumo dessa energia por toda a nossa dinâmica, por todas as nossas atividades. Está entrando menos, mas além de entrar menos, eu estou gastando mais. Então, eu vou ter que equilibrar as duas coisas. Eu vou ter que fazer entrar mais comida aqui, mais energia, e vou ter que fazer uma campanha de conservação de energia, para que eu não gaste tanto assim, para eu conseguir equilibrar essa balança e para que eu possa parar de perder peso. Né? Então, a gente até brinca, quando a Patrícia dá as orientações de nutrição, ela diz assim, molho 4 queijos, assim, bem gordo, tudo muito calórico, tudo muito... E você diz assim, por que você não dá essa orientação para todo mundo? Né? Assim, porque a gente precisa da caloria. Aqui ela é vital, ela é importante, ela é protetora. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esse emagrecimento. Passa batido com quem era obeso. Porque quem é a pessoa obesa que nunca quis emagrecer na vida? Aliás, quem é a pessoa que nunca passou por isso, de falar assim, 3 quilos a menos seria ótimo? E aí, essa pessoa que está num sobrepeso, ela não percebe tanto essa perda de peso, porque ela até fica feliz de falar, nossa, finalmente eu estou emagrecendo. E ela não se dá conta disso. Mas, ainda no sobrepeso, a gente precisa que essa pessoa não perca um peso dessa forma assim, tão brusca e tão fora de planejamento. Então, quando começa a cansar essa mastigação, qual que é o recurso que a gente vai ter? Amolecer a comida. Mas não é um amolecer imediato de bater no liquidificador, porque eu vejo também o 880. Já que ele está cansando de mastigar a picanha, então eu vou bater tudo no liquidificador e agora ele só come creme.
Puxa, não, ele tem uma possibilidade de mastigar sólidos macios. Então, talvez essa carne possa estar mais macia, possa estar mais cozida, possa estar mais molhada. A gente pode facilitar de alguma forma. Por que isso? A sensação da saciedade do alimento vem pela mastigação. Então, eu posso comer toda. A gente pode ver pessoas... Vamos pôr numa vivência. Tem uns regimes malucos aí que falam de você tomar suco o dia inteiro, de você... A dieta da melancia, a dieta do abacaxi, do suco. Chega um momento em que essa pessoa não vê a hora de conseguir mastigar alguma coisa. E ela, por mais que tenha comido o dia inteiro, ela tem uma sensação de fome. Ela não está saciada. Porque, para o cérebro, ele só entende a saciedade na medida em que a gente mastiga. Se eu privo essa pessoa, logo de cara, desta percepção, desta função, eu vou comprometer, inclusive, a questão de sensação de fome. E aí a gente vai ter sempre duas perguntas. Uma coisa é sentir fome, outra coisa é sentir vontade de comer. Então, eu posso, por exemplo, tem pacientes que já não mastigam, já não conseguem isso, então tudo muito mais amassado, muito mais adaptado. E a gente sempre pergunta, você tem sentido fome? Não, mas eu queria comer... Tananana. E aí surgem os pedidos mais inusitados que vocês podem imaginar. Na medida do que é possível, a gente tenta adaptar. Bom, vamos lá, vamos tentar fazer com que aquela comida se transforme numa consistência possível de fazer isso para esse paciente. Até porque nós tivemos uma pessoa que começou com o quadro, ele era da área de saúde, um pediatra, um senhor, e quando ele começou com as primeiras dificuldades de alimentação, ele passou tudo para o pastoso. Falou, já que eu vou engasgar, então, pastoso, eu vou prevenir todos os problemas que eu vou ter. Ele faleceu por desnutrição e não por conta da. Porque, na verdade, na hora em que você pega um prato de comida e você bate no liquidificador, você tira daquilo grande parte de tudo que ele podia ter de entrada, tudo que aquele alimento podia oferecer. Ele se torna muito menos calórico, inclusive. Então, na verdade, ele cria um outro problema por saber demais, né? Assim, aquela coisa da ignorância, às vezes, ser uma bênção. É verdade, assim, mas ele antecipou tanto essas fases e ele não vivenciou cada uma das fases de uma forma organizada, que isso mais atrapalhou do que ajudou. Isso também acontece com a gente quando a gente se atropela e diz, já que está difícil esse, então vamos para o outro extremo. Não, eu tenho degraus no meio do caminho, eu não preciso ir para esse outro extremo. E aí a gente vai fazer essa conservação. Então, a carne vai estar mais macia. Eu preciso tomar muito cuidado porque eu tenho vários tipos de sólido. Pensa aquela carne borrachenta, que eu mastigo, mas ela não esfarela na minha boca, não é? Agora, se eu pego, por exemplo, um biscoito esfarelento, na hora em que eu dou a primeira mordida, ele já quebra. Não só ele quebra, mas ele faz um monte de farelo na boca. E é muito comum eu engasgar com o farelo, com essa coisa seca. Então, a torrada, nem tanto pela questão mastigatória, mas é porque aquele monte de farelo na boca me faz engasgar. Paçoca, farinha, e aí eu vou dizer que o desafio master é convencer alguém que está sempre muito acostumado a comer farinha a dizer, então, a gente não pode molhar aquela farinha? E a pessoa te olha com uma cara de desgosto, de dizer assim, como assim? Você vai molhar minha farinha? Você vai estragar a farinha da minha comida. Mas a gente vai ter que tentar deixar um pouco mais úmido, porque eu tenho esses sólidos secos, que eles são criminosos, muito ruins. Eu tenho sólido que, quando eu mordo, salta um caldinho. Também é criminoso, porque aí a gente diz que é um alimento de dupla consistência. Aí eu crio o líquido e o sólido da minha boca ao mesmo tempo, e gerenciar as duas consistências diferentes na boca é muito mais difícil. Então, tudo que eu vou morder e solta caldo, ruim. Pera, melancia, maçã, laranja, qualquer coisa que a gente pensar. Então, a gente até brinca que eu tenho que morder e tem que fazer massinha. Nossa, mas ficou difícil agora, né? O que eu mordo e faço massinha? Banana, mamão, abacate, nhoque, massa. Eu posso morder e fazer essa massinha, um legume cozido, né? Assim, isso é possível fazer. E tem aqueles outros duros, muito duros, que eu vou sempre triturar em vários pedaços pequenos, mas eu nunca vai fazer massinha, não é? Por exemplo, você pega lá o coco, você pode
comer, você vai triturar em vários pedaços pequenos, mas ele nunca vai fazer essa massinha, a não ser que você tenha um creme junto, que você tenha alguma coisa que ajude a dar liga. Então, a mastigação aqui, que na verdade é a primeira fase da deglutição, a gente chama de fase oral. É aquela fase onde a gente vai preparar a comida. Então, vai jogar de um lado, vai jogar para o outro, vai triturar. E a qualidade dessa fase oral é que vai determinar a qualidade das outras fases da deglutição. Então, eu preciso disso. Tem uma linha japonesa que a gente até brinca, que diz que você tem que mastigar 38 vezes cada garfada. Nossa, imagina isso. Não tem mais nada na boca já. Mas o que eles estão dizendo? Aproveite o alimento e você vai conseguir fazer o preparo melhor. Tá bom, gente, não precisa ser 38 vezes, mas um tanto mais eu preciso aqui. E na medida em que a pessoa cansa, a tendência é engole, porque isso me cansa, né? Então, por isso que aí vem o papel de quem cozinha. Tá em sintonia e poder entender que dificuldade é essa. E aí a gente vai gerenciando. Outra coisa que é muito difícil de comer, coisa seca que a gente falou, e dentro dos secos vem os grãos. Então, arroz, casquinha de feijão, lentilha, macarrão daquele de sopa de letrinha, aquele macarrão de argolinha que a gente põe na sopa. É muito difícil. Folhas cruas também tem uma dificuldade extrema, porque ela gruda. E fazer tirar uma folha que grudou na mucosa, eu preciso de muita força para tirar, e eu nem sempre consigo tirar aquilo dali do meio do caminho, né? E a coisa que mais chama atenção é engasgar com líquido. Geralmente é a primeira coisa que acontece. As pessoas dizem, eu estou engasgando. Nossa, eu estou muito mal, porque eu estou engasgando até com água. Na verdade, gente, não, é o contrário. A água é a primeira coisa que faz engasgar. Porque você colocou na boca, ela é de tamanha agilidade que ela vai. Não deu tempo da língua acomodar, preparar, jogar, a água já foi. E aí a gente também vai fazer o recurso de tentar mudar essa consistência da água, não deixar ela tão líquida assim, deixar ela um pouco mais grossinha. Vamos tentar facilitar um pouco isso. Como é que eu posso fazer antes da mordida? Como é que eu posso fazer? Desculpa, Jorge. Para engrossar esse líquido. Temos plano A e plano B. Geralmente, a gente pede para o pessoal engrossar de um jeito natural. Bate 2 frutas junto, faz um suco de manga que fica mais encorpado, bate laranja com mamão, que ele também vai ficar, faz uma vitamina, alguma coisa que deixe esse líquido mais encorpado. Tem gente que coloca folha de gelatina, daquela sem sabor, na água, e aí mistura um suco de fruta, para dar um gostinho, né? Porque ninguém merece aquela gelatina de água. Então, aí vai lá, põe um suco de fruta para poder dar um sabor. São opções de deixar esse líquido um pouco mais engrossado. Isso facilita, porque aí esse líquido não vai escorrer lá com tanta velocidade lá para trás. Ele vai conseguir ir mais devagar, e aí a pessoa consegue gerenciar melhor isso na boca e ela engole de uma forma mais segura. Tem também a opção do espessante, que é uma lata que você compra, é um pozinho que ele vai fazer na comida, a mesma função que a maisena faz, só que a maisena tem que ir para o fogo, né? A gente tem que ficar lá cozinhando, aí aquilo vai engrossando. Esse espessante não precisa, você consegue fazer isso no líquido frio. Então, você mistura lá uma dose, 2 ou 3, dependendo de quanto você quer que aquilo fique grosso, mexe e toma. Tem várias marcas, modelos, assim, tem algumas que deixam sabor, tem alguns que deixam uma coloração esbranquiçada na água, tem uns que não deixam isso, mas tem gente que diz assim, mas só o fato de ter mudado a consistência da água já não é mais água. Então, assim, já aquela história de água inodora, insípida e nananã, a gente quebra um pouco isso. Então, é muito difícil. Aí, vamos lá para o pessoal da nutrição. O que a gente tenta fazer? Vamos dar líquido. O que importa é dar o líquido. E aí, a gente dá o suco e dá todas as coisas engrossadas. E aí, quando passa pela nutrição, ela diz assim, então, o senhor está desidratado. Como assim desidratado? Eu estou tomando líquido o dia inteiro? Então, mas toda vez que eu coloco alguma ose nesse líquido, glicose que vai entrar lá, ele já não hidrata tanto quanto aquela água. Então, assim, a gente está tentando agora, a gente está no estudo com as meninas da Nutri, tentando estudar a proporção que isso representa. Quanto que eu precisaria de suco para hidratar o mesmo tanto que a água hidrataria? Sem nada muito definido, me parece que o dobro. Né? Então, assim, por isso que aí você fala, eu estou tomando tanto líquido e estou desidratado, alguma coisa está errada. Tá, porque a gente não está tomando a água em si.
E aí fica aquela sinuca, aquela saia justa de dizer, tá bom, mas com a água ele engasga, sem a água ele desidrata. E agora, né? O que eu faço? A gente está tentando adaptar aí dessa forma, aumentando a ingestão de líquido. Só uma pergunta. Quando você fala mais ou menos, assim, vamos falar num termo bem básico, se o paciente deve tomar 2 litros de água, se for suco, seriam 4 litros. Alguma coisa assim, não tem um... O espessante, ele está nos 2 litros ou nos 4? O Jorge gosta de fazer pergunta difícil, né? A gente está estudando isso também, a gente está vendo o que faz. Eu só queria saber Onde o espessante, ele altera. E ele altera algumas outras coisas também. Tem gente que tem constipação pelo uso de espessante. Não naquele que você põe de vez em quando, mas às vezes tem gente que põe o espessante em absolutamente tudo. Na sopa, na água, no suco, no chá, e aí tem uma questão de constipação. Que é multifatorial, que é por uma questão de força, não tenho força para evacuar, eu já estou comendo menos fibra, eu tenho menos líquido entrando e eu tenho ainda um carboidrato pesado, que é esse espessante, que me ajuda a reter, e eu tenho muita dificuldade de ir ao banheiro. Então, a gente tem aí uma questão. Eu não colocaria nem nessa proporção de, então, vamos tomar 4, mas, assim, estamos tomando um pouco a mais. O espessante muda, mas ele não tem alterado tanto, mas a gente aumentaria a ingesta hídrica. Isso sim, tem que aumentar o tanto de líquido que a gente está pondo lá dentro. A água, quando é colocada espessante, tem algum fator, igual você falou assim, a mastigação da saciedade, né? E a água com espessante, ela muda o teor dela, tudo. Tem algum fator assim? Não, só muda a sensação. A sensação, isso é essa palavra. Porque minha avó, eu dava muito para ela com espessante, né? Nós dávamos até doses com uma colher e tal. Sim. Nós estava num grau bem avançado, para não pegar uma respiração, etc. Né? E quando eu terminava de dar aquela água com espessante, ela falava, tá bom, você já me deu esse negócio ruim, agora me dá água. Chega, eu já fiz o que você queria, agora faz o que eu quero, né? Assim, é isso. Muda a sensação, na verdade muda sim. Ela não é a mesma coisa. Então, a água de coco, ela é mais calórica, né? Ela ajuda numa série de coisas, mas ela é tão líquida quanto a água. Então, aqui, quando a gente fala em mudar a água, não é pela propriedade dela, é porque ela é um líquido ralo. Mas pode colocar espessante na água de coco? Pode. Muita gente faz isso. Põe espessante, pode pôr espessante em qualquer coisa. A água de coco, ela hidrata mais que a água normal. Que aí, se eu colocar Tem um pouco de... Pode ser, se a pessoa gostar e a pessoa... Né, é uma opção. É uma opção e muita gente tem usado, sim. Assim, dá para fazer isso. É adaptação. Pensa que, na verdade, e lá no nosso curso, eu faço todas as fonos tomarem o espessante e todas as fonos serem aspiradas e todas as fonos passarem por tudo aquilo que a gente orienta para sentir na pele o que é aquilo que eu estou dizendo, né? É uma gelatina de água. É isso, é uma gelatininha de água. Então, vamos lá, vamos pôr a prova. Tem... A minha mãe não aceita espessante, ela tem engasgado. Sim. Aí a maneira que eu achei, assim, de, por enquanto, fazer com que ela não engasgue é dar água para ela com canudo. Às vezes ajuda a orientar. Então, assim, tem algumas medidas e o que a gente vai ouvir aqui são coisas que, às vezes, para uma pessoa deu certo, que pode ser que para outras não deem, e a gente vai explicar por quê. O canudo, ele é muito bom quando a pessoa tem força dessa musculatura de lábio, em que ela consiga puxar sozinha. Então, quando eu tenho esta força, o canudo é uma estratégia bacana. Agora, vamos pensar o seguinte, alguém já deu água para vocês? Por qualquer... Até por brincadeira, se for. A pessoa vai virar o copo e nunca vai virar no mesmo tanto que você está acostumada. Ou ela vai virar demais e vai babar e vai escorrer, ou ela vai ficar com medo e virando de menos e você está assim, tentando, esperando fazer aquele líquido chegar na boca e aquilo não vem. Então, ser este cuidador que dá o líquido para a pessoa, também é muito difícil achar o volume certo. Não porque o cuidador seja ruim, não é nada disso. É porque é muito difícil alguém fazer exatamente no mesmo ritmo, dose, velocidade, tudo que a gente faria. E aí, se a pessoa tem um bom controle de lábio, ela tem autonomia de fazer isso. E ela vai no mesmo tanto.
Agora, tem pessoas, por exemplo, que não têm força de orbicular dos lábios e ele não vai conseguir puxar. E aí eles compensam com a respiração, fazem assim, para tentar puxar esse líquido lá para trás. Aí vem o engasgo e a coisa toda entorta.